Bom, no vídeo de hoje eu vou falar para você como é que a gente faz a divisão dos créditos energéticos do nosso sistema fotovoltaico. Essa é uma dúvida bem comum quando a gente trabalha aí com alguns clientes que possuem várias residências ou várias unidades consumidoras, comércios, indústrias, que eles querem muitas vezes ter a geradora em um local e quer distribuir para outros locais. E aí a gente fica na dúvida, tá, mas como é que eu vou fazer essa divisão? Hoje em dia a gente sabe que depois da Lei 14.300 a gente tem duas formas de fazer esses percentuais, essa divisão, então esse autoconsumo remoto, ou seja, existem vários nomes para esse tipo de serviço, né? Então para essa atividade. E sempre fica aquela principal, mas o cliente quer mandar X quilowatt para aquela unidade consumidora, como é que eu faço essa divisão? Apesar dela ser um pouco simples, mas ainda há bastante dúvidas em relação a isso. Então, uma coisa que você deve saber é o seguinte: quando você vai instalar um sistema fotovoltaico na residência do cliente, vamos pegar um caso comum. Então, você vai instalar na residência de um cliente e ele quer mandar para uma outra residência. Então, ele quer colocar na casa do campo e quer enviar para a casa da cidade. Então, aqui a gente tem duas residências. Alguns clientes, eles acreditam no seguinte: eu vou colocar um sistema que me gere 1.000 kW e desses 1.000 eu já vou mandar 500 para minha residência. Tem como fazer isso? Tem. Porém, os clientes eles acreditam que se eu estou gerando 1.000 eu posso pegar 500 certinho e já posso mandar para lá. Mas na realidade não acontece bem assim, porque o nome se chama créditos energéticos, ou seja, é aquela energia que a gente gerou, que a gente não consumiu, é ela que a gente vai fazer a distribuição. Por exemplo, se eu gero 1.000 aqui na minha casinha do campo e nessa casa do campo foi consumido 200 kW, então os créditos energéticos que eu vou ter que fazer o meu cálculo não vão ser os 1.000, mas vão ser os 800. Então, se eu quiser mandar 800 para essa residência, eu teria que mandar os 100%. Se eu quiser mandar 500, 500 kW, aí eu tenho que fazer um cálculozinho percentual para eu saber quantos porcentos eu vou enviar para esse cliente, tá? Então, esse é o primeiro caso. Já eu mostro para você mais casos práticos aqui, mostrando alguns cálculos. A segunda forma que a gente tem de fazer essa divisão energética é o que chama de ordem de prioridade. Ou seja, o cliente ele tem, vamos imaginar, 3 residências e uma delas vai ser a geradora e as outras 2 é que vão receber os créditos energéticos. Essa por ordem de prioridade ou ordem de rateio, sempre que você ouvir falar sobre ordem, vai ser nesse quesito, é o seguinte: então você gerou 1.000 kW aqui, o que sobra vai ser distribuído para as outras 2, porém com uma condição. Então vamos lá, se eu tenho 1.000 e eu vou mandar 800 para essa distribuição, o que vai acontecer? Na primeira, ela vai consumir esses 800, porém se sobrar, aqui manda para outra, porque é prioridade, não é por porcentagem, ou seja, não fica fixo. Mas enfim, vamos aqui para os cálculos para mostrar um pouquinho mais para você, para poder dar uma clareada. Aqui na tela do computador, eu trouxe aqui para você uma pequena fórmula de como é que a gente vai fazer no nosso primeiro caso, tá bom? Então o primeiro caso é o seguinte: você vai ter primeiramente uma geradora, então a gente precisa desse consumo, a gente vai ter o consumo da geradora, a gente vai ter os créditos energéticos, que nada mais são do que geradora menos consumo da geradora, e XN seria aqui a residência que a gente vai enviar os créditos energéticos. Então a fórmula fica no seguinte: ela fica XN em porcentagem, que é igual a XN, a residência, dividido pelo consumo, que vezes 100, a gente vai ter o valor em porcentagem. Beleza, que até aí na teoria tudo bem, mas na prática como é que fica? Vou trazer um exemplo aqui para você. Vamos imaginar que aqui eu tenha a minha unidade consumidora A e eu vou enviar para a minha unidade consumidora B, tá? Então, no meu caso aqui, a minha geradora, ela seria de 1.000 kW, tá? Então, vou gerar 1.000 kWh/mês, tá bom? O meu consumo da geradora, ela será, por exemplo, de 300 kW. Então, eu vou ter 300 kWh/mês, tá? Que vai ser o meu consumo. Então, os meus créditos energéticos, eles serão 1.000 menos 300, que no caso será 700 kWh/mês. E eu só tenho uma única residência, né? Então, só tenho uma. Então, essa minha residência aqui,
qual é o valor do consumo dela, tá? Esse XN aqui é o consumo da minha unidade consumidora também. Então tem uma. Mas, por exemplo, a minha unidade consumidora, essa unidade B aqui, se eu quiser enviar os 700 kW para ela, então eu devo informar para a distribuidora que 100% do rateio vai para a distribuidora, ou seja, tudo que sobrar aqui eu envio para lá. Nesse caso, tudo bem. Não, Igor, mas eu não quero fazer dessa maneira. Eu só quero enviar, por exemplo, 200 kW para lá. Então, ou seja, aqui ela consome 200, aqui ele consome 300. Porém, aqui está me gerando 1000, certo? Então, como é que eu vou fazer essa divisão para eu mandar somente 200? Nesse caso aqui, você tem que ter a certeza que o cliente consome somente 300. Então, se a gente aplicar na fórmula aqui, ela vai ficar como? A gente vai ter, no caso, XN seria 200, dividido pelo CR, no caso seria o crédito energético, nesse caso seria 700. Então, o que é que eu vou ter aqui? Corto 0 com 0. 2 dividido para 7. Vou pegar aqui a minha calculadora, a gente fazer aqui. Então, se eu tenho 2 e divido por 7, eu vou ter aqui 0,28. Se eu multiplicar por 100, aí sim eu vou ter aqui meu XN em porcentagem, ele é 28%. Porém, aqui tem um caso muito importante, tá? O que você deve se atentar? Que se esse cliente ele consome o aumento dele, esses 28% não será 200. Vamos lá, vamos supor que no mês ele fez um aniversário, teve festanças, ou consumiu demais o ar-condicionado. Então, nesse mês em específico, vamos imaginar, deixa eu passar aqui uma linha, e vou mudar a cor da minha caneta também. Vamos imaginar que num determinado mês, ele consumiu não 300, mas ele consumiu 600. Então, como foi que ficou? Se a geradora ficou 1000 e ele consumiu 600, então 1000 menos 600, então teria 1000 menos 600, vai me sobrar 400 kWh mês, certo? Ou seja, seria o meu CR. E se eu aplicar aqui na fórmula, então como é que seria? XN, né, pelo CR, e aí eu teria 400, na verdade teria 200, dividido por 400. Então nesse caso aqui, para eu abater, deveria ser de 50%. Só que, quando você mandou para a distribuidora, você pediu, quero 28% dos créditos energéticos para essa unidade consumidora aqui. Então nesse mês em específico, ele ficaria o seguinte, tá? Os 28%, quanto é que ficaria? Então você teria que pegar 28% vezes 400. Que aí a gente já vai ter quanto? 400 vezes 0,28. Para essa unidade consumidora só seria enviado 112 kW, ou seja, não seria enviado os 200. Então isso aqui é algo que você deve explicar para o seu cliente. Então sempre que ele, não, eu quero mandar 50% para essa unidade consumidora porque eu sei que vai abater na conta. Tudo bem, mas você explica, porém, se em um determinado mês ou no ano você aumentar o seu consumo da geradora, entenda que esse 50% vai ser do que sobra. Então você pode mostrar um exemplo para ele como esse, pode fazer o cálculo com ele. Numa situação ideal, você sempre vai consumir 300 e o que sobrar, você vai enviar para cá. Porém, se você aumentar seu consumo, esse crédito energético diminui porque eu mandei para a distribuidora aquele valor de porcentagem. E aí uma dúvida que você pode ficar é o seguinte, Igor, tudo bem, eu enviei 50% para outra unidade consumidora. E os outros 50%, o que é que eu faço com ele? Aí ele volta para cá, fica sendo acumulado aqui, tá bom? Sempre vai ser acumulado aqui. Igor, e por exemplo, se eu tiver outras unidades consumidoras, vamos imaginar que eu tenho uma unidade consumidora B. B não, desculpa, unidade consumidora C. Como é que eu faço para enviar créditos energéticos para ela? É o mesmo esquema. Então você vai pegar, por exemplo, nesse caso aqui sobrou 700, né? Vamos pegar esse caso. Então a gente sabe que 28% já vai para a unidade B. E para a unidade C? Vamos imaginar que a unidade C ela consome 300 kW. Tudo bem, então vamos lá. A gente vai pegar o mesmo esquema. 300, no caso seria o nosso XN, dividido pelo CR, que vai ser repetido, que ele vai ser um valor fixo. Que no caso vai ser 700. Então se eu pego 300 e divido por 700, eu vou ter aqui
42%. Então, quando você for fazer a sua lista de rateio lá na distribuidora, vou botar aqui eles vão te pedir, né? O númerozinho da UC e vai te pedir a porcentagem. Então, a minha unidade A, ela vai ficar com 0% dos créditos. Vamos supor. A unidade B vai ficar com 28%. A minha unidade C vai ficar com 42%. Então, aqui está dando o quê? 70%. Tá bom? E os outros 30% vai ficar aqui na unidade A. A não ser que você queira mandar para outro local. Tá bom? Então, é dessa maneira que a gente faz utilizando aqui o nosso rateio. Tá bom? Igor, mas aí no caso, eu queria saber como é que fica por ordem de prioridade. Então, vamos lá. Quando você vai fazer por ordem de prioridade, você não precisa, nesse caso, fazer nenhum tipo de cálculo. Afinal de contas, é a ordem de prioridade. Mas como é que ele funciona? Vamos lá. Então, você vai ter aqui a unidade A e você quer enviar para a unidade B, você quer enviar para a unidade C e também vai enviar para a unidade D. Vamos pegar o mesmo exemplo. Então, minha geradora, ela é 1000, tá? E ela vai consumir, vamos supor, vai consumir 200. Então, vai sobrar 800. Então, os 800 que sobrar, que é o que eu chamei lá de créditos, né, que é o consumo da geradora, ele vai ser de 800. Então, esses 800, ele que vai ser distribuído para esses três, tá bom? Ele vai ser distribuído entre eles três. Tá, mas como? Então, vamos imaginar que lá, quando você colocou na lista de rateio, vamos lá, Igor, eu peguei ordem de prioridade, tá bom? Ordem de prioridade. Então, você colocou aqui, que eu botar A, B, C e D. Então, você colocou que a ordem de prioridade da primeira seria, aqui eu vou botar geradora. A ordem de prioridade, o primeiro vai ser a C, a B vai ser a segunda e a D vai ser a terceira. Então, vamos lá. A C, ela consome, vamos supor, 500. A minha B consome 100. E a minha D consome mais, vamos imaginar, 200. Então, quando ele for fazer a distribuição, ele vai distribuir o seguinte. Pega 800, já vai mandar 500 aqui, já vai debitar. Então, 500 menos 800, a gente vai ter aqui 300 kW. Opa, então sobrou 300 kW para quê? Para eu jogar para B. Mas a B consumiu somente 100. Então, 300 menos 100, 200. E os 200 que sobrou, ele vai fazer o quê? Deixa eu botar aqui, ó, 200. Ele vai pegar esses 200 e vai jogar para D. Então, ele vai fazer desse jeito. Aqui, lógico, foi um caso de um cenário perfeito que eu apresentei para você. Mas como é que realmente acontece na vida, né? E como é que você deve explicar para o seu cliente lá, ou então seu integrador? Porque muitos deles não sabem realmente como é que funciona isso, tá? Então, vamos imaginar que você gerou, de fato, os 800 e você seguiu a mesma ordem de prioridade. A C vai ser a primeira, a B a segunda e a D vai ser a terceira. Porém, a C, ela consumiu, vamos supor, 300 kW. Até aqui tudo bem. Porém, a B, ela consumiu 700 e a D, ela consumiu 500. Como é que vai ser? Tudo bem, pegou os 800, a prioridade é a C. Então, se eu tenho 300 menos 800, vai sobrar 500 kWh/mês. Tudo bem, sobrou 500, para onde ele vai? Opa, ele já vai jogar aqui para B, que no caso foi a minha ordem de prioridade 2, só que ela consumiu 700. Se eu tenho 500 menos 700, então nesse caso aqui o cliente ele já vai pagar de fato a conta de energia, ou seja, ele já vai pagar por esses 200 kW. Tá? Bota aqui 200 kW que ele já vai pagar mais. Por quê? Porque o que sobrou da C não foi necessariamente suficiente para suprir a demanda da B. E como não sobrou nada, zerou, a D também não vai receber nenhum tipo de crédito energético. Então isso aqui também você tem que deixar bem especificado para o seu cliente. Porque muitos clientes eles optam pela ordem de prioridade, mas fazem o seguinte, cara, eu tenho ali umas 4 residências, por exemplo, nesse caso, eu tenho umas 3 residências, mas a minha prioridade realmente vai ser a C, porque é a que eu mais consumo, e a B. Agora a D nem precisa não, só bota mesmo, se sobrar vai ser bom para mim, senão também não vai fazer tanta diferença. Então isso aqui deve ser muito bem explicado para o seu cliente, tá? Porque senão depois isso aqui dá um problema, aí você tem que falar com a distribuidora, tem que saber se foi
realmente de fato creditados esses créditos energéticos. Se não for, aí vai ter que solicitar a lista de rateio, parecer de acesso, enfim, é uma confusãozinha nada pequena, tá? Então são essas duas maneiras que a gente tem da gente fazer a nossa lista de rateios, nossos créditos. Lógico, é quando você pegar lá a tabelinha da distribuidora, só vai te pedir a unidade consumidor e também para você colocar lá o seu valor da sua porcentagem. Então, se for porcentagem, você faz dessa maneira, e se for por ordem de prioridade, você faz dessa outra maneira, beleza? Então, dessa maneira você explica e vai evitar muita dor de cabeça. E se você tem interesse em ser um projetista fotovoltaico, aprender bem mais aprofundadamente sobre as partes teóricas, como homologar o projeto na distribuidora, fazendo um projeto ali de microgeração para qualquer distribuidora do Brasil, eu convido você a conhecer o curso Formação Projetista Fotovoltaico. Aqui abaixo eu vou deixar um link para você ter mais informações. Então é isso aí, se você gostou do vídeo, já curte e comenta aqui também como é que você está fazendo a divisão do seu rateio.